Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Karina Rebelo, especialista em psicologia positiva, cultura e desenvolvimento de lideranças. Mais um episódio do nosso podcast Pessoas que Inspiram. Hoje eu tenho um convidado super especial, uma pessoa que eu conheço já há alguns anos. Já fizemos algumas trajetórias na área do aprendizado, do conhecimento, trabalhamos juntos em alguns projetos. É uma pessoa que eu acompanho, que eu admiro pela sua personalidade, pela sua garra, pela sua paixão, né, pela neurociência e aplicando ao marketing, aplicando à inteligência artificial, que é o que a gente vai conversar agora. Lançou o seu livro, um livro fantástico, vai ficar depois aqui a recomendação para que você possa ler, possa conhecer e poder também levar para o seu negócio. Vou apresentar para vocês, então, Alexandre Rodrigues e direto de Portugal. Alexandre, se apresenta para nós, o Alexandre pelo Alexandre. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, Karina, pelo convite. Sempre muito bom fazer parte dos teus projetos, das tuas ideias, né? Eu fico sempre muito feliz assim de a gente poder ter conseguido manter esse contato durante tanto tempo e aí um sempre lembra do outro, né? Eu acho que essa trajetória que a gente desenhou é uma trajetória numa frequência muito bacana, né? Que é uma trajetória muito parecida de pessoas que querem o bem, de pessoas que lutam pelo conhecimento, de pessoas que vivem do conhecimento, né? Então, a gente só tem coisas boas aí para oferecer. Eu sou doutor em Ciências da Comunicação, né? Fiz meu doutorado, terminei o meu doutorado ano passado, aqui em Portugal. Tenho algum background um pouco mais diferente, assim, né? Porque minha primeira graduação foi em computação gráfica, depois eu fiz administração de empresas, depois eu fiz comércio exterior, aí eu fiz as pós, o mestrado, e decidi terminar aí a minha carreira com esse doutorado aqui em Portugal, aonde eu vivo hoje, né? E um dos motivos de eu ter vindo morar para cá com a família foi ter conseguido essa bolsa integral na universidade para conseguir trabalhar com esse projeto que eu tinha em mente, né? Hoje eu continuo trabalhando com as mesmas coisas que eu trabalhava desde 2001, que é a consultoria, aulas, palestras em cima de neurociência e agora inteligência artificial aplicada a negócios, né? Uma área, duas áreas, na verdade, extremamente incríveis, né? O que eu como um bom amante do conhecimento, né? Eu me delicio porque todo dia tem coisa nova aparecendo. Então eu adoro temas que são infinitos. Né? E esses dois temas são temas, apesar de complementares, né? Eles são infinitos em matéria de conhecimento e em matéria de novidades. Então isso é o que eu faço hoje, é o que eu contribuo hoje, né? Dentro da minha expertise. Que maravilha. E eu vejo a paixão que tu traz com isto, né? E consegue fazer essas conexões. O nexialista, podemos dizer assim, né? Que criando esses nexos, vai entendendo como os assuntos, eles podem ser complementares, ao mesmo tempo corroboram com algumas coisas, até na própria divergência, eles são importantes, né? E quando tu traz a inteligência artificial, para esse contexto corporativo, o impacto que isso está gerando e até mesmo a questão do impacto no próprio ser humano, no próprio profissional, na concepção do que é ser um profissional nos dias de hoje. E uma liderança que precisa também estar preparada para se desenvolver e desenvolver dentro desse contexto ao qual ele faz parte. Como que os teus estudos foram mostrando, foi sendo definido, gerando diretrizes e com base em quais pesquisas, base em quais dessas diretrizes, dessas hipóteses, tu foi desenvolvendo e percebeu aí esse complementar tão positivo e necessário nos dias de hoje? Sabe que uma das coisas que me levou a trabalhar com inteligência artificial foi a própria neurociência, né? A partir do momento que a gente trabalha com performance dentro de empresas, né? Eu trabalhei muito, muito tempo construindo dashboards
você mesma, né, acompanhou os meus trabalhos com o desenvolvimento de estratégia e desenvolvimento de dashboards em empresas, a gente acaba percebendo que a empresa hoje, quando ela trabalha somente com pessoas, a gente chega ao limite de uma pessoa. E esse limite de uma pessoa, ela é muito inconstante, porque assim, você pode ter uma alta performance, mas se você brigou em casa, se você está com algum problema, se você está com algum rancor de alguém por algum motivo, né, isso inevitavelmente atrapalha a sua performance dentro da organização, né? Apesar de que ainda as organizações e as próprias políticas internas elas não estão preparadas para reconhecer o ser humano como um organismo vivo e reativo, né? E aí a neurociência ainda ela é muito válida para aplicar esses conhecimentos e mostrar para as pessoas o potencial e como desenvolver o potencial de cada um. A gente acaba percebendo que esses desempenhos flutuam, né? E neste meio de campo, assim, acabou surgindo, né, a questão da inteligência artificial de uma forma mais universal. Universal que eu digo ela saiu da mão das grandes corporações e ela chegou ao ponto de você, pessoa física, estar na sua casa e discutir com uma inteligência artificial sobre algo que está te afetando. E você ter ali respostas muito justas, né? Então, o que aconteceu? Acabou se criando um conceito inicial de inteligência artificial de que seria uma nova revolução ou uma técnica que faria o que pessoas normais fariam. Então, ela substituiria aquele trabalho que os humanos fariam de uma forma mais mecânica, né? O que acabou se vendo de uns tempos para cá, e eu posso dizer isso de um ano para cá, e depois a gente aborda isso melhor, é que a inteligência artificial ela não só faz o que o humano faz, mas ela faz algo melhor do que o humano. Então, por exemplo, se você coloca uma atendente inteligência artificial na sua empresa hoje, né, você consegue, por exemplo, responder clientes 24/7 com o mesmo bom humor em todos os momentos, algo que o ser humano não é capaz de fazer. Hoje você consegue fazer uma avaliação, você consegue ler 10, 15 livros em um dia, utilizando um apoio de uma inteligência artificial, algo que um humano não consegue fazer. Você consegue fazer uma análise e uma predição de um futuro para o seu negócio, incorporando diversas variáveis, algo que o ser humano demoraria muito tempo para fazer. Então, o que está acontecendo nesse momento, né? Está acontecendo que aquele custo energético que o nosso cérebro tem em relação ao máximo de potencial que ele pode dar ao nosso trabalho, ele está sendo muito mais bem utilizado com a inserção da inteligência artificial, que deixa aquele trabalho mais manual, aquele trabalho mais desgastante, que não agrega tanto valor, a cargo da máquina. Então, assim, essa grande revolução e essa união de forças, ela está transformando todo o ambiente. A imensa maioria das pessoas ainda não entendeu essa relação, ainda não entendeu, assim, definitivamente o papel da inteligência artificial, aonde usar, e nem o papel do ser humano, aonde ele pode ser realmente utilizado, né? Então, o meu trabalho é esse, é fazer esse equilíbrio, né? É dizer, olha, isso aqui pode ser automatizado, isso aqui a inteligência artificial dá cabo, isso aqui vocês precisam dedicar a um ser humano. Então, ou seja, óbvio que, né, a partir do momento que você começa a utilizar uma inteligência artificial que tem uma eficiência maior do que certas profissões, inevitavelmente algumas certas profissões precisam ser recicladas, né? Mas isso aconteceu não com a inteligência artificial. Isso acontece em todas as grandes revoluções da humanidade, sabe? Eu quero aproveitar exatamente aí, né? Para que tu possa também trazer. As pessoas entram num medo tão grande que vão ser substituídas, que aquela atividade será extinta. E eu acho que tu trouxe muito bem, é remodelado, ressignificado, é repaginado, atualizado para um contexto. Não significa que aquilo vai sumir.
Eu acho que o ser humano, eu acredito que o ser humano, ele vai entender agora a sua real potencialidade e em usar aquilo que a gente tem de melhor, que é o nosso próprio cérebro, a capacidade de tirar melhores formas, não operacionais, só de execução, mas de penso, né? Então, nossa, Exato, como casa bem isso com o que tu tá trazendo. exatamente. Por exemplo, é um exemplo muito simples aqui. Agora existe no último mês, basicamente, né, houve aí uma revolução em matéria de geração de imagens, né, por inteligência artificial. Hoje você consegue produzir uma fotografia perfeita para você usar numa publicidade, enquanto que antigamente você precisava do modelo, você precisava da luminosidade, você precisava do editor, você precisava do fotógrafo, né? Aí você vai dizer, poxa, professor, acabou com um setor inteiro essa evolução? Sim e não. Por exemplo, uma IA, ela não substitui hoje uma foto de casamento, por exemplo. Então você está lá no seu casamento e tem um fotógrafo que está batendo fotos de vocês. A sensibilidade dessa pessoa, a forma como ele vai captar aqueles momentos, a IA não faz para você. Ela não consegue ir até o local do seu evento e retratar a relação humana que existe em pequenos momentos. Ela ainda é fria, ela ainda é calculista, sabe? Ela ainda depende extremamente do seu prompt, da forma como você vai escrever o seu prompt. Agora ela acabou o quê? Ela acabou com uma profissão que estava automatizada, que estava sequenciada, que estava padronizada, sabe? Então, assim, toda a profissão que está hoje automatizada, padronizada, que é feito repetidamente todos os dias, ela inevitavelmente está fadada a ser substituída, sabe? Quando entrou a energia elétrica, o acendedor de lampião era o cara mais importante da cidade. Ele perdeu o emprego. Porque ele não pensou que estava vindo uma grande revolução pela frente, que ia transformar a vida da humanidade, e ele continuou acendendo vela, entende? Eu acho que é uma grande oportunidade de olhar e sair desse momento, né, de estagnação. Poder realmente olhar. Bom, eu faço isso há tanto tempo, por que, que aqui não pode ser diferente? Como que eu posso evoluir nesse estado de entrega? E casando lá no início, quando tu traz alta performance, né? A gente fala tantas pessoas vendem cursos, vendem metodologias para performarmos melhor. Mas às vezes a gente está querendo performar fazendo da mesma forma que sempre se fez. Então, se eu Então, quero realmente performar diferente, eu quero me destacar ou fazer com que as pessoas me escolham em vez de escolher o outro, a pergunta é: o que eu tenho que gera valor? O que eu consigo entregar e que não seja mais do mesmo? O que eu consigo fazer para que realmente eu ganhe velocidade para botar força, energia, dedicação em outras frentes como esta? Eu não vou talvez estar trabalhando, vendendo fotos, mas eu vou estar captando momentos, usar a sensibilidade, nossa melhor ferramenta, a nosso favor. Hoje isso. pela manhã, vou até trazer um exemplo de uma empresa onde eu estava, num cliente, e nesse cliente nós utilizamos já a ferramenta AI, inclusive para captar toda a conversa de uma reunião, é uma base, né? Toda a reunião, e aí ao final, nem em 30 segundos, nós estávamos com a ata pronta, o plano de ação pronto, o plano mental pronto, e já disparando para os e-mails de todas as pessoas que estavam nesta reunião. Ao mesmo Uhum. tempo, a pessoa já saiu dali, já fez uma reunião com um setor, já mapeou um processo, jogou na IA, que já colocou num fluxo aquilo que ela tinha feito e já tinha entrado para dentro do sistema para o treinamento que é na semana que vem. O que talvez nós levaríamos 2, 3 semanas, nós fizemos numa manhã e ainda conseguimos fazer as nossas outras atividades. Gente, isso é lindo. Isso é lindo, entende? Assim, eu acho que para quem busca resultado, isso é lindo. O caos, ele só é bom para aquela pessoa que não tem a competência, não quer assumir responsabilidade. Então o caos é maravilhoso, porque a culpa não é de ninguém, sabe? Agora, quando você começa a organizar essas coisas, olha, a inteligência artificial hoje, ela pode trazer benefício a todas as pessoas. Por quê? Porque ela te dá autonomia.
todo mundo depende de alguém para alguma coisa. Ontem mesmo eu dei uma palestra para uma grande corporação aqui em Portugal, os caras muito grande mesmo, assim. E durante a palestra eu fui mostrando exemplos dentro das LLMs, como funciona, geração de imagens. E um dos diretores, o presidente de marketing da empresa, disse assim: Alexandre, eu estou percebendo que eu posso diminuir muito os meus custos com marketing, porque essas imagens a gente pode gerar aqui dentro e usar. E eu fiz assim, pode. Então, sabe? Então, assim, isso te dá autonomia, sabe? Isso faz com que você não dependa mais de tanta gente, não acumule tantas etapas no teu processo e consiga acelerar o teu desenvolvimento. Então, isso é maravilhoso, sabe? Isso todo mundo pode usar, isso está na mão de todo mundo. Então, assim, agora a geração de vídeos também, a perfeição da geração de vídeos está botando todo o mercado cinematográfico, todo o mercado de edição de filmes, tudo tenso, né? Por quê? Porque o pessoal tá vendo as coisas acontecer e continua fazendo a mesma coisa. Então, assim, é muito complicado, né? Eu sempre digo, o que tira seu emprego é você, não é uma tecnologia, não é a onda, sabe? Você tá vendo um tsunami na frente, você escolhe correr ou você escolhe pegar uma prancha e enfrentar isso e aprender a surfar, cara, sabe? Então, assim, qualquer negócio que vai nascer agora, ele precisa colocar na sua estratégia aonde a IA está inserida no meu negócio. Então, é um pensamento que não se tinha 2 anos atrás. E quanto acelerou isto, né? Cada vez mais a gente vai ter que estar aberto a essas provocações. Porque são provocações que vão tirar algumas noites de sono, mas pode ser a virada de chave para o teu negócio. Nós estamos vendo cada vez mais escasso a questão de pessoas para se trabalhar dentro de determinadas atividades, o quanto a inteligência artificial pode ser um estímulo para a gente captar e potencializar e casar isso com uma qualidade de vida. Eu acho que muda muitos padrões, até mesmo de uma estrutura administrativa que até então a gestão, né, o que a gente fala até na faculdade, universidade, nas grandes instituições, muda até a forma de ensinar o que é administrar um negócio. E dentro disto, tu traz bem e me faz pensar o quanto aumenta o desafio do mindset, a mudança do pensamento. Isso é o mais importante. Não ver como a inteligência artificial como inimiga, mas ver ela como aliada. Poder a gente identificar nela uma possibilidade de potencializar e aumentar o nível de qualificação do exército que nós temos. E poder trazer pessoas que vão agregar dentro desse contexto, mantendo uma qualidade alta. Isso nos dá tempo de preparar também pessoas, porque a gente vivia dizendo, não tem pessoas preparadas, ok, vamos preparar. Hoje, dentro da administração, a gente vê muito esse movimento, que não é mais a liderança que inspira, que transforma, é a liderança que educa. Então, a gente precisa educar, conectar. Estamos vivendo, né, uma desestruturação das instituições, nós estamos vendo muitas necessidades, uma geração que está vindo aí com uma série de demandas, precisando de base, e sim, esse passa a ser um papel da liderança. A gente não vai mais encontrar a pessoa que aprenda como eu aprendi há 30, 40, 50 anos atrás. A realidade é outra, não é comparar. Não tenho que comparar em situações diferentes. São universos diferentes. Então, isso é o estar aberto, né? Exatamente. E a evolução, ela é inerente ao seu querer, né? A evolução do mercado, ela vem igual você querendo ou não. Então, na Revolução Industrial, ela foi algo necessário, ela não foi criado. O ser humano, ele não é por, por, por natureza proativo, ele é reativo. Então, a Revolução Industrial veio porque existia a demanda de produtos, de produção em massa.
né? Ela empregou muita gente. À medida que as máquinas começaram a ganhar tecnologia, as pessoas começaram inevitavelmente a perder emprego porque foram trocadas por operadores de máquina. Na robótica, uma linha de montagem que tinha 500 pessoas agora tem 5. Mas quem ficou com o emprego foram as pessoas que aprenderam a trabalhar com o robô, que aprenderam a programar o robô. O computador, quando entrou o computador nas empresas, quantas pessoas saíram? Né? Quantas desistiram porque não quiseram aprender a usar um computador? Sabe? Então, assim, isso acontece a todo momento, a toda grande revolução. Os pratos tendem a se equilibrar, os melões tendem a se adequar dentro da carreta, né? Lá da cesta. Mas o que parece mais evidente hoje é porque a velocidade da atuação da IA ela é muito maior do que a velocidade das outras revoluções. Então as transformações são muito mais drásticas, né? Então hoje você dorme empregado, amanhã o seu emprego já foi substituído. Então assim, isso é muito mais drástico. Isso faz com que as pessoas precisem se antecipar a isso. Então, ou seja, eu digo que a gente vive numa era de 2 ou 3 profissões. Então você tem uma profissão, você tem mais 2 profissões que você gosta de fazer também, porque a qualquer momento, qualquer profissão pode sumir, né? Já dizia o Flávio Augusto, estabilidade não existe, não existe, né? Então assim, a notícia boa qual é? Nós vivemos uma era do conhecimento, tem muito mais pessoas querendo ensinar do que pessoas querendo aprender. Então, ou seja, se capacite. Toda a capacitação que você tiver hoje, ela vai fazer diferença mais para frente. Né? Então, é fácil de perceber, né, esse movimento, só que as pessoas parecem que se retraem, né? Eu vou trazer, tu falando isso me fez lembrar uma situação da minha filha. Alexandre, minha filha já está com 15 anos, né? Está naquela fase de começar a pensar o que fazer, para onde eu vou, o que faz sentido, já mudou 3, 4 vezes para onde ia ir e tal. Mas é a fase que eles estão e tá tudo certo. Tá tudo certo. E aí ela me fez uma seguinte pergunta, eu vejo que é dessa geração, até conversando com os amigos dela e tudo mais, que eles trazem o seguinte: será que eu posso isso? Será que eu posso aquilo? Aí ela me fez o questionamento: mãe, será que eu posso ter 3, 4 profissões ao mesmo tempo? Eu achei bacana que isso veio deles, essa nova geração já está se permitindo a esses questionamentos. E aí eu disse que sim. Desde que tu consiga te dedicar a isto, que tu traga dentro de um equilíbrio e consiga fazer bem e entregar aquilo que tu te propõe, sim, nos dias de hoje isso é muito possível. Na minha época parece que tu tinha que ser aquela profissão e se seguir da família melhor ainda, e seguia, né, com carteira assinada, seguia quanto mais tempo ali melhor. Hoje é dinâmica. Hoje é muito Total. ágil. Hoje eu tenho que estar conectado com, como você trouxe ali, né? Pegar minha prancha e surfar na onda que nesse momento ela tá vindo e pode ser da direita, pode ser da esquerda, pode ser na frente, pode ser atrás. E é a gente estar conectado. Como a conectividade ela ganhou uma força muito grande que vem com uma visão sistêmica, um escutar. E em vez de a gente dizer que é uma geração aí que não sabe o que é descomprometido, eu acho que a gente tem que mudar esse nosso olhar também, quanto empresa, de olhar para esse jovem e entender que talvez ele também está sinalizando algo que ele está percebendo e já percebeu, e nós temos que ajudar, junto com isso, a criar esses caminhos. E não mais essas gerações criarem barreiras invisíveis para separar e não se provocar para a mudança que é inevitável. Com certeza. E ajustar, né? E ajustar os processos, ajustar o mindset dentro de cada empresa, a velocidade que se tem, né? Revisar esses processos todos, né? Se eles estão ajustados a essa nova demanda. Essa sensibilidade a IA não traz para nós. Sabe? A sensibilidade de você fazer uma análise de uma pessoa, caráter, né? Essa construção toda que ela é própria do ser humano e é o que nos faz humano, na verdade, né? Então, talvez uma evolução no sentido de trabalhar os recursos mais primitivos que a gente tenha, né? Que é a sensibilidade por origem, é o que vai nos trazer o diferencial para o futuro, é o que a máquina ainda não conseguiu fazer. Pelo menos nos próximos 10 anos ela não vai ter nenhum tipo de relação emocional comparada ao humano, né? Sabe que daquele exemplo que eu trouxe antes, né, que eu vivi agora com o meu cliente, não foi simplesmente pegar a ferramenta, utilizar, né? Além de entender, nós tivemos que preparar as pessoas para utilizá-la
e ver que ela era uma aliada, não mais um entrave, Uhum, que ela não era a dificuldade. Então, uhum, vem bem essa questão de preparar as pessoas para receber, né? E uhum. usar a cabeça para realmente ser a cabeça pensante. E dentro disso, eu quero te fazer uma pergunta: como é que é em Portugal? Tu tem visto isso também? Aqui nós temos um grande dilema, que inclusive foi pauta da Forbes e da Harvard Brasil, né, dessas revistas, falando que nós estamos com um grande número de pessoas que não vão ter local, não vão ter lugar, não vão ser mais úteis para o mercado de trabalho por não se antenarem para essa mudança, esperando que um dia vai mudar, vai voltar a ser como era antes, e muitas vezes se encostando, inclusive, num assistencialismo, né, vivendo de bicos, enfim. Então a gente tem tanto que eles chamam, né, um nível de inúteis. Eu acho que é meio forte isso, a forma que Uhum, fala, uhum, uhum, mas de certa forma a gente vai ter pessoas que vão estar num limbo, perdidas aí, uhum, e uhum. isso vai gerar um desafio social muito grande. Como que tu tá vendo isso também, esse movimento aí em Portugal? É bastante complexo esse tema, né? Aqui a gente tem um conceito também que chama-se de analfabeto funcional, né? Que é aquela pessoa que sabe muito de muitas coisas que não interessam para ninguém. Então, assim, né, você tem muitos interesses, mas nenhum desses teus interesses ele agrega um valor de mercado, ele agrega para que você tenha uma profissão, uma estabilidade, né, ou aquilo agregue socialmente para alguém. Isso também devido à quantidade de informação que se tem hoje, né? Na nossa época, a gente tinha lá 3 canais de TV, que é o que nos passava toda a informação. Então, a sociedade ela era muito parecida, ela era muito equivalente em relação ao tipo de conhecimento que você absorvia. Hoje em dia você tem conhecimento vindo de tudo quanto é lado, você escolhe hoje que tipo de notícia, que tipo de canal, o momento certo para você assistir, né? Quem você vai seguir, quem você vai ouvir, né? E isso, para quem tem maturidade, é um melhor dos mundos, né? Agora, para quem ainda não tem um cérebro construído e maduro, ele faz você perder muito tempo na vida. Então, quando você acorda, você está com 20 anos, daqui a pouco você está com 25, e aí parece que a onda já passou, sabe? Porque você vê jovens com 25 muito à frente, jovens com 25 muito atrás, e aí essa diferença, ela é cada vez mais distante, né? A partir que a velocidade dos processos acontecem, né? E do nível de conhecimento que você vai ter, ele entra em desuso, e você precisa se atualizar, essa distância acaba crescendo muito mais. Aí acaba vindo toda essa questão de depressão, de saúde mental, né? Que a gente enfrenta hoje, né? Então, assim, é um dilema muito forte dessa geração, sim, né? A gente, como pai, pode dar segurança, pode orientar, pode pedir calma, pode pedir paciência, né? Pode ajudar, mas eu acho que o papel do pai hoje também é ajudar esse filho a se libertar, né? Eu sempre digo assim, um pai que funcionou, né? Ser pai é a arte de se tornar inútil. Então, quando você consegue que seu filho tenha autonomia total para viver, é porque você fez um bom trabalho, né? Então, assim, é complexo, é um dilema realmente muito complexo. Existe uma preocupação em todo lugar do mundo, não é só aqui em Portugal, não é só no Brasil, mas em todo lugar do mundo. Nos Estados Unidos, muito mais também. Sabe que a gente começa a ver o que aumenta a nossa responsabilidade social, né? É, Muito. Quando fala quanto pais, nós estamos olhando ali um futuro cidadão que estamos, né, preparando para o mundo, e é uma responsabilidade. E eles também já sentiram esse peso, e aí vem esses dilemas que eles vivem. E o acesso realmente a informações é algo absurdo. Se a gente não souber canalizar, realmente, é de deixar a pessoa sem chão, né? é, O que talvez serve agora, amanhã já não serve mais. É uma opinião que diverge demais de outra, e se não tem realmente essa maturidade, esse discernimento, fica muito complicado. Existem algumas empresas aqui no Brasil que eu conheço, que se preparam dentro da própria empresa, com programas de desenvolvimento para o estagiário.
Então eu vejo que também vão despertar aí ações, vão fazer com que a gente pense em alternativas e não fique só reclamando e possamos ser proativos, assumindo uma responsabilidade que não é só do Estado, é de todos, né? Acho que aumenta a amplitude de consciência. Essa era é a era da consciência, né, Alexandre? Não É sei se porque tu também. você jogar um jovem na floresta, né, e esperar que volte os mais fortes de lá, é covardia hoje em dia, sabe? Porque num mundo onde se tem tudo, onde se tem toda a informação, onde se tem todo o privilégio de você poder acompanhar e fazer daquele jovem um jovem feliz na sua profissão, é totalmente possível hoje, né? Ele tem escolha para fazer o que ele quiser fazer, aonde ele quiser fazer, né? Eu, quando tinha 22 anos, eu queria estudar no Canadá, eu tenho que ver o parto para conseguir fazer isso. Eu mandava fax para a escola, né? Eu tinha que pagar antecipadamente. Peguei um voo, desci no aeroporto onde eu não conhecia ninguém, fui pedir informação no balcão do guichê do aeroporto, onde é que ficava a escola que eu ia estudar, onde é que ficava o lugar onde eu ia dormir. A dificuldade absurda, né, de você se locomover, de você construir esse trajeto buscando algo diferente do que você já tinha. E hoje isso está muito fácil de fazer. Então, assim, essa facilidade, ao mesmo tempo que nós, né, old school, vamos lá, a gente acha isso maravilhoso, incrível, porque a gente não tinha, essa geração já nasceu com isso. Então, assim, até que ponto você não precisar correr atrás do seu destino é algo que te favorece, sabe? Então, assim, é muito complexo, né? Muito complexo, porque o excesso de opção faz com que também você fique parado, esperando as coisas acontecerem. Só que a velocidade do mundo, né? E o mundo corporativo, ele não perdoa. Ele ainda é dos melhores, ainda é, e cada vez mais, né? Porque a inteligência artificial está aí para substituir o trabalho braçal, para substituir o recurso que é caro. Porque o ser humano, ele é caro, né? Inevitavelmente a gente não pode negar que o ser humano é caro para qualquer organização, né? Então, assim, existem milhares de variáveis que a gente pode demonstrar que não é fácil você sustentar um ser humano numa organização, enquanto que uma máquina, né, não tem nem comparação. E agora, se essa máquina conseguir dar mais que esse ser humano dá, então, inevitavelmente, ou você usa a cabeça ou, né, você vai enfrentar dificuldades. Eu acho que a gente vive essa dicotomia, né? Vive É. essas dualidades, vivemos esses contextos que realmente fazem a gente ter o melhor dos mundos. Podemos dizer que a gente está vivendo um dos melhores momentos da nossa Eu também humanidade, acho. É. né? Um dos melhores momentos. Eu também sou desse pensamento. Ao mesmo tempo que ter tudo isso é como tu mesmo trouxe. Pode estagnar e aí que está o perigo, né? Da É. gente ser absorvido e nem perceber, e quando vê, não dá mais tempo de ressurgir dentro desse contexto. E aí, dentro desse processo, indo para quase o finalzinho desse nosso bate-papo aqui, que tá tão gostoso, eu tô olhando aqui, eu disse, meu Deus, como tá falando. Se a gente tivesse que deixar para alguém que está nos escutando, que tem a sua organização, que está começando a conhecer mais esse universo, trazer para dentro do seu negócio, da sua instituição, do seu local de trabalho, conhecimentos, né? Quais seriam os primeiros passos possíveis para se preparar? Você, como consultor, quando alguém lhe chama para dizer, Alexandre, quais são os primeiros passos possíveis para começar já a fazer certo? Como me preparar para isto? Eu sempre digo, né? O mais importante é o mindset. Você precisa se convencer de que você não sabe tudo. E você precisa se convencer que existem muitos conhecimentos que muitas empresas já estão adotando, seus próprios concorrentes estão adotando e que você não tem e que você vai precisar. Então, assim, a reação ela vai depender muito do perfil daquele empreendedor, obviamente. Mas a partir do momento que você trabalha com estratégias, que você observa o mercado, que você está atento ao que está acontecendo, que você não julga, né, que você não acredita em teorias da conspiração, que você compra um livro, você lê aquele livro para tentar entender aquele contexto e aonde você se encaixa naquele contexto, o seu tempo de reação é muito maior em relação
aquele que foi pego de surpresa e da noite para o dia uma inovação acabou com o seu produto, acabou com toda a sua patente de negócios, né? Então, o mindset eu acho que é o mais importante, né? Isso não tem idade, você pode trabalhar com mindset com 15 anos de idade, você pode trabalhar com mindset com 80 anos de idade. Outro dia eu estava dando uma aula para IA para professores e eu tive uma senhorazinha na minha aula que chorou, porque ela achou que ela já estava completamente fora do mercado e ela só foi assistir a minha aula para ela comprovar que realmente ela já estava fora. E ela viu que era possível ela usar a inteligência que ela tinha de uma outra forma e usar a inteligência artificial a seu favor para construir materiais novos, para evoluir, para estudar, para ter acesso à informação, sabe? E ela chorou na aula, disse, olha, professor, desculpa, mas assim, você foi falando aqui, eu fui construindo algumas coisas aqui no GPT e, nossa, é uma revolução isso, vai ser uma revolução na minha vida. Muito obrigado e tal, sabe? Então, assim, às vezes, às vezes você se impede de conhecer coisas novas, sabe? E isso é o maior erro do ser humano. Ele auto se escravizar por medo de expandir o seu conhecimento, né? E o conhecimento é a única coisa que nos diferencia de qualquer outro animal na natureza. Se não for o conhecimento, a gente é um bicho como outro qualquer, sabe? Então, assim, infelizmente é assim que acontece. A gente tem um cérebro tão poderoso, vamos usar, gente. Vamos pôr isso em jogo, sabe? Vamos trazer diferenciais, vamos pegar a nossa profissão, botar na mesa e dizer, olha, aonde é que é o meu diferencial aqui? O que a IA não faz que eu faço, sabe? Oferecer esse produto, esse serviço dessa forma, né? O que mais que eu posso fazer além disso? Então, eu tenho essa profissão, mas eu tenho mais essa, né? Então, eu acho que é isso. Você era um ilustrador, agora você é um ilustrador por IA, sabe? Então, se antecipe, não deixa a onda te pegar, né? Porque depois aprender a nadar no meio da onda é mais complicado. Alexandre, muito obrigada de coração. Eu sei que a gente tem a questão do fuso, tu também teve que te organizar aí. Obrigada pela tua disponibilidade. Foi incrível esse fechamento, acho que foi perfeito. Vai fazer com que muitas pessoas que estão nos ouvindo realmente reflitam, né? Onde estou, para onde posso ir, todas as possibilidades que existem e ainda posso criar. Isso que é o bárbaro. A gente poder realmente brilhar e depende só de cada um. Porque hoje, mais do que nunca, a gente vai ter que botar a mão na massa. Isso não substitui boas leituras, isso não substitui, né, olhar horizontes diferenciados, ser curioso, mais do que nunca precisamos ser curiosos. Ah, mas eu não sou criativo. Mas hoje a gente tem ferramentas, hoje a gente sabe que criatividade é só estímulo, é o olhar diferente, né? É dar uma conotação diferente, não é criar algo totalmente do zero. Então muda muitas concepções, é estar aberto. Acho que tu trouxe muito bem nas tuas falas. Quero te É isso. agradecer muito, te desejar assim, ó, muito sucesso, além do que eu sei que tu tem, que tá bom aí. Daqui a pouco eu vou te visitar em Portugal, daí a gente conversa Ótimo. mais ainda. Mas assim, o que a gente tem que ter em mente é que nós somos o resultado da informação que a gente põe para dentro da nossa cabeça. Se você não Perfeito. conhece algo, você não usa esse algo. Se você nunca andou de jet ski, você não sabe como é bom andar de jet ski. Então, assim, a partir do momento que você tem contato com esse novo, você desperta possibilidades dentro de você mesmo. Mas você precisa se abrir para esse novo, se abrir para o conhecimento. Cada conhecimento que você adquire, ele abre novos mundos de possibilidades. Quanto menos informação, ou informações mais ruins, piores, degradantes, que hoje tem massa por aí, mais degradante você vai ser, mais pequenino você vai ser, sabe? Então, assim, você escolhe hoje o caminho que você quer ter. Se você quer olhar para o alto, olhe para quem está no alto, sabe? Veja aquela pessoa que te inspira e busque entender o background, o que ele fez para ele estar lá, sabe? As pessoas têm preguiça de cumprir a trajetória, eles querem chegar na linha final já, né? A tal da Então, comparação. eu até convido todo mundo a acessar o meu Instagram, @neuroexpert também. Lá tem várias dicas. Pode entrar em contato comigo, me manda mensagem também, eu respondo. Sabe, vai ser muito bom assim. Quem estiver ouvindo, me chamar, dizer que ouviu o nosso podcast aí, eu vou ficar muito feliz. Ai, coisa boa. Obrigada, Alexandre. Obrigada de coração.
Então, pessoal, estamos encerrando mais um podcast Pessoas que Inspiram, Karina Rebelo. Foi um grande prazer recebermos aqui Alexandre Rodrigues. Aqui dentro dos nossos descritivos também vão ter os contatos do Alexandre para que você possa se conectar. Mais uma vez, Alexandre, obrigada. Audiência, muito obrigada e até o nosso próximo podcast. Até mais!